E nesse início, e logo depois que você começou a Cal, você lembra da primeira novela que se caiu e falou: Olha, tá chegando realmente, eu tô indo para o lugar certo. Então, tem uma história É. bacana também, porque assim, eu comecei a estudar, na Cal você fazia o chamado preliminar um, preliminar 2, passava por uma banca examinadora, onde você escolhia um texto, interpretava esse texto para uma banca de 5 pessoas, 5 profissionais da área de teatro, onde eles falavam: esse cara tem condição de continuar o curso aqui na Cal. Não, esse cara não tem condição de continuar o curso na Cal. E hoje eu me lembro que eu escolhi um texto do Nelson Rodrigues, interpretei bem, graças a Deus, fui escolhido para continuar. Só que eu não cheguei a me formar na Cal, porque depois que eu passei por essa banca e fiz o regular, você passava o preliminar um, 2, passava a banca e fazia regular um, 2, 3, 4, tudo em 6 meses. E no final você fazia uma montagem teatral, que era o grande finale do É. curso, onde você ganhava o seu registro profissional como ator. Só que eu não cheguei eu fiz o regular um, e no final do regular um, eu entrei para um grupo de teatro que se chamava, na época, não existe mais, é o nome comprido, é o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, onde o diretor era o Aderbal Freire Filho, que nós perdemos ele, faleceu recentemente, e que era muito amigo do Amir Haddad também, era uma turma da pesada de teatro, onde eu, durante 3 anos, eu fiz parte do grupo e fiz parte de várias montagens desse grupo, e a partir dessa minha participação nessas montagens, eu ganhei o meu registro profissional. Ganhei meu registro profissional provisório por um ano, e se durante esse ano eu fizesse mais uma montagem, ao final desse um ano eu ganhava o meu registro profissional definitivo. E foi assim que aconteceu. Eu peguei o meu registro profissional definitivo. Mas eu estou falando de uma época onde eu só fazia teatro, 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 e, e teatro é muito difícil, né? Eu cheguei a fazer uma peça, eram 2 atores, e tinha mais. Eu fazia o espetáculo para uma pessoa às vezes. Caramba! Era uma loucura, eram poucas pessoas, 3 pessoas, 4, era uma loucura, Mas você sabia que insano, estava no insano. caminho certo, mesmo, sabe, fazendo para 3 pessoas? O que te guiava a Eu não continuar? sei, eu não sei, me guiava que eu me sentia bem, eu me sentia à vontade, me sentia energizado, me sentia com força, mesmo tendo esse conflito monetário, vamos dizer assim, financeiro, porque por mais que eu estava sendo ator, eu falei assim, você é ator, porque é muito difícil, cara, a porcentagem de atores, vamos dizer, bem-sucedidos, que se projeta, é quase como o futebol também. Hoje, só 3% dos jogadores profissionais ganham muito dinheiro. 97% estão na luta, é É, uma coisa uma insana. E peneira. era o meu caso, né? Era o meu caso. Mas aí você vai conhecendo as pessoas do teatro, né? As pessoas que trabalham nesse meio, e eu me lembro que eu namorei uma garota que hoje é a Maria de Médicis. Hoje ela é uma grande diretora, Sim. fez várias novelas. Na época da Cal, eu cheguei a namorar ela por 2 anos. É, e ela, antes de ser diretora, ela trabalhou no departamento de elenco da Globo. E eu me lembro que eu cheguei a trabalhar nessa fase que eu estava trabalhando como ator. Eu fui garçom no Teatro dos Quatro, onde o Miguel Falabella era proprietário. Tinha um café-teatro dentro do Teatro dos Quatro. Uhum. E ele abriu um café lá com a proposta de terem garçons atores, que eles pudessem performar e ao mesmo tempo que eles podiam servir as pessoas. Só que isso nunca aconteceu, porque eu tinha que servir as pessoas, então nunca cheguei a performar. Eu estava trabalhando de garçom mesmo, entendeu? E foi justamente. E eu morava em Niterói e trabalhava na Gávea. Eu me lembro que eu saía do trabalho às 2 horas da manhã, e o 996, que era uma outra linha que ligava para Niterói, passava exatamente o último passava às 1h30 da manhã. E eu Caramba. saía às 2 horas da manhã. E o próximo ônibus era só às 5h30 da manhã. Então me lembro que eu saía sempre do meu trabalho e ficava na praça ali no hipódromo, no Jardim Botânico, na Gávea,
de 2 horas até as 5h30 da manhã, aguardando 9h, 9h30 passar, onde eu voltava para Niterói, chegava em casa, desabava na minha cama, dormia, acordava já, tomava um café e já pegava o ônibus para trabalhar de novo na Gávea. Eu fiquei 3 meses trabalhando assim. Mas naquela época não tinha E foi assalto. nesse... Ah, sempre teve. Não tinha. Sempre Não tinha teve, nada. Tinha, mas não era Marcelo. como É tal. raro. Anos Não tinha 90 teve celular, muito não tinha arrastão também. celular. É. Agora, você Não queria tinha estudar celular, em Piedade, de Niterói para Piedade, ali na Gávea, tá do lado. Não é, Marcelo? Não, eu sempre tomava um caldo verde, mesmo que eu tomava sempre um caldo verde, era inverno na época, eu tomava um caldo verde ali no hipódromo, no barzinho ali do Baixo Gávea, Uhum. que me esquentava, né, me acalentava, e eu cochilava no banco, assim, esperando o ônibus chegar. E nesse meio tempo, a Maria de Médicis, voltando, eu já não namorava a Maria, mas a gente criou uma amizade, ela falou para mim que iam abrir inscrições para a oficina de atores da Globo. Isso que ano que foi, E eu falei, Marcelo? opa, eu estou falando de 94, 93, 94. Uhum. E aí, enfim, para resumir, para encurtar, eu consegui... Não, perdão, eu estou falando errado. Não tem nada a ver, não. A Maria me chamou para fazer um teste para uma minissérie que chamava Incidente em Antares. E eu fui fazer esse teste com o Tônio Carvalho e o Emílio de Biasi, que eram as pessoas que coordenavam lá o departamento de elenco. Esse teste eu fiz com o Tônio Carvalho. O Tônio gostou muito do meu teste, apesar de eu não ter sido aprovado, porque era para ser filho do Paulo Goulart, nosso querido Paulo Goulart. E depois eu soube que quem ganhou o papel foi o Paulo Goulart Filho, que é ator também. Parecido. Por motivos óbvios, foi ele que ficou com o papel. Mas o Tônio Carvalho não se esqueceu do meu teste. E 2 anos depois, um ano e pouco depois, se abriu a oficina de atores da Globo, que a Globo na época fornecia uma oficina para formação de atores, e o Tônio Carvalho ia coordenar essa oficina. E ele me chamou para fazer parte da oficina de atores. E eu fiz a oficina de atores durante 3 meses, foi uma experiência mágica para mim, porque eu fiz vários trabalhos, aprendi muito lá, né? Usei toda a minha pouca experiência que eu estava tendo no teatro, que eu pude usar para a televisão, que é um meio totalmente diferente. E no meio desse trabalho, nesses 3 meses, o Luiz Fernando Carvalho, que é um dos grandes atores que a Rede Globo já teve, viu um trabalho meu na oficina e me chamou para conversar comigo. E eu estou falando de uma época em que, por exemplo, a Letícia Spiller era da minha turma, ela saiu da turma para fazer a Babalu, na época, na novela, do Claudian Reis, da Mônica Carvalho, tinha uma turminha que depois também estourou. E o Luiz Fernando me chamou porque ele viu um trabalho meu na oficina, e foi um trabalho que eu fiz, cara, eu reconheço. Esse trabalho eu nem recuperei, porque apagaram a fita. Foi um trabalho, foi uma cena que eu fiz, cara, uma cena de coração mesmo. Eu dei tudo naquela cena. Tanto é que o Luiz Fernando Carvalho viu essa cena e me chamou para me conhecer, porque ele queria me escalar para uma novela. Só que quando ele foi me conhecer, eu estava muito com cara de novinho e era um remake do Irmãos Coragem que ele estava fazendo. Era para ser um jagunço. E eu não estava com cara de jagunço. Era para ser um jagunço. E eu não estava com cara de jagunço na época. Você está mais para italiano, né, Marcelo? Mais um Berzinazzi. Então, eu chego lá. Então, aí ele lamentou, apesar dele ter visto a cena, que eu sabia que eu não tinha cara, mas ele quis me conhecer. E ele falou, desculpa, não era o que eu pensava e tal, eu fiquei meio frustrado e tal, mas valeu, pelo menos ele me conheceu. E voltei, continuei a oficina de atores e terminou a oficina de atores. Inclusive, quando eu estava no meio dessa oficina, o Tônio Carvalho veio falar assim, gente, se preparem porque a Globo está fazendo um projeto que é uma oficina de redatores aqui. E eles estão construindo um projeto que vai se chamar Malhação. Olha só. E de onde o Claudian Reis saiu
dali para fazer a Malhação onde ele estourou. E eu achei que eu pudesse também entrar, mas também não entrei nesse... Enfim, nada é por acaso, né? Acabou a oficina de atores, eu fiquei um tempo, uns 2 anos ainda, fazendo minhas peças de teatro, bem experimentais, bem boas. Para mim foi uma bagagem muito boa. Mas que não dava nada. Eram aquelas peças onde tinham 5 pessoas na plateia, 6, sabe? O pipoqueiro ganhava mais que eu, sabe? A técnica ganhava muito mais que os atores, e eu continuei nessa luta. E aí sim, aí entra de novo a Maria de Médicis na história, porque ela estava trabalhando no departamento de elenco, e ela uma vez me ligou falando assim: Marcelo, o Luiz Fernando Carvalho está fazendo teste para elenco de uma novela de imigrantes italianos que vai se chamar O Rei do Gado. Aproveita essa deixa, porque o Luiz Fernando vai estar... Era uma salinha colada ali na Lopes Quintas, ao lado da emissora. Tinha uns prédios pequenos ali de 2 andares. E a Globo alugava aqueles prédios para o departamento de elenco, para as reuniões assim. E ela me cantou a bola. Falou assim: Luiz Fernando Carvalho vai estar dia tal, hora tal, nessa casa. Vem aqui, fica aqui esperando ele, dá o bote nele para você poder pedir uma oportunidade de um teste. Aí eu fiz o link. Porra, o Luiz Fernando Carvalho já tinha me chamado. Ele me conhecia já. Então já tinha uma possibilidade de poder ter uma entrada. Fui no determinado dia lá nessa casinha ao lado da emissora. Fiquei esperando lá ele. A porta se abria da rua, a porta se abria e tinha um quadradinho assim com umas plantas e coligava para uma outra porta que entrava realmente para dentro da casa. Então eu entrei e fiquei nesse espaço vazio, onde tinha umas plantas, esperando ele aparecer, né? Mas eu fiquei lá de 1 da tarde até as 4:30 da tarde. Nossa Nesse quadrado. E muita gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, e nada do Luiz Fernando. E a ansiedade eu já meio aumentando. agoniado, a ansiedade aumentando. Aí teve um momento que ele entrou. Só que o Luiz Fernando é alto, tão alto quanto eu, tem 1,90 m alguma coisa, tem uma passada, ele dá 2 passadas, já está longe. E eu já via muita gente entrar e sair. Quando ele entrou, até eu me tocar que era ele já estava abrindo a porta para entrar, já tinha entrado nesse espaço e já estava abrindo a porta para entrar na casa. E aí na hora, no meu reflexo, assim, eu demorei uns 2 segundos para perceber que era ele, e quando ele estava abrindo a porta para entrar, eu falei: Luiz, por favor. Aí ele me falou comigo meio o corpo para frente, mas ele só virou um tronco, assim, para falar comigo. Né? Falei: Luiz, eu fiquei até meio sem graça, assim, mas eu falei: cara, a hora é essa. Eu falei: oi, Luiz, desculpa, cara, mas é porque eu sou... Você lembra de mim? Você me chamou para fazer o remake. Aí eu contei uma história rapidinho assim. Você me lembra? Você me chamou para fazer o remake dos Irmãos Coragem, não deu certo. E só para botar dentro do contexto, nessa época eu estava fazendo uma peça de um gangster, uma peça do Harold Pinter, que é um autor inglês, chamado O Monta-Cargas. Eram 2 assassinos que ficavam no subsolo aguardando. O monta-cargas é aquele elevador de cozinha que leva comida da cozinha para o restaurante. E a peça girava em torno de 2 assassinos na Inglaterra, aguardando lá embaixo uma missão para eles executarem. Tudo isso para dizer o quê? Que eu estava com uma cara... eu estava perfeitamente um imigrante italiano. Tá? Da mesma forma que o Irmãos Coragem não tinha nada a ver com jagunço, para o que ele estava querendo, eu estava igual a um imigrante italiano. Contei essa história para ele, ele não se moveu no tronco, ele não virou para falar comigo, ele ficou congelado, escutando falar, e ele falou assim: então espera aí que eu vou mandar a minha secretária vir falar com você. Ele fechou a porta. Eu falei: meu Deus. Mas só que mais 1 hora, mais 2 horas. Não. 1 minuto depois apareceu a Lucinha, que era o braço direito do Luiz Fernando Carvalho. Era a mentora do Faz Luiz Fernando. tudo. Luiz Fernando confiava muito nela. Ela faz tudo do Luiz Fernando. Ela abriu a porta, uma baixinha assim, e falou: oi, meu amigo, o que você quer? Aí eu estava com o meu currículo na mão, né? Entreguei para ela.
meu currículo e expliquei de novo para ela o que tinha acontecido, que eles tinham me conhecido da oficina, que meus coragem não deu para fazer, mas que hoje eu me sentia capaz de fazer um teste, papapá, papapá, e ela fechou a porta e entrou. Cara, aí eu saí de lá descendo a Lopes Quintas para pegar o 996 que saía da Gávea e passava no Jardim Botânico, descia já no ponto ali para esperar o 996, mas desci com uma certa... Desânimo. Não sei como é que... É. Um desânimo, perfeito, Eduardo. Eu desci desanimado, assim, porra. Só que aí a Lucinha... Cara, desanimado. E aí o que aconteceu? A história é comprida, desculpa, mas tem que contar detalhe, né? Legal. Eu fui para casa desanimado, perfeito? E nessa época, eu fazia muitos testes para comerciais. Eu fazia um teste para a Amil, não sei se existe ainda a Amil, que é um negócio de saúde. Existe, Sim, né? existe, Plano de saúde existe. existe. A Amil? Sim. Então, eu fazia, sabe, os atores principais do comercial falando e ao fundo passava aquelas pessoas de jaleco branco, com prancheta na mão. Eu era o cara da prancheta na mão. Lá. Mas tinha que ganhar alguma grana, tinha que ganhar alguma.